corintianos estão esperando que ele meta o pau no Vitor Pereira. É isso que o corintiano quer. É isso. Corintiano, mas não espera outra coisa, eu não sei isso. O corintiano quer sentar e ouvir o Duílio tacar o que ele tiver para falar. Ele vai falar como foi que ele conversou, o que foi que ele pediu, o que foi que ele ofereceu, o que foi que ele não ofereceu, tudo que ele prometeu. Imprensa paulista perde a linha com o anúncio de Vitor Pereira no Flamengo, hein? Vamos estar assistindo aí, meu querido. Você que tá chegando agora, se inscreva no canal. Botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, não tem segredo. Se inscreve no canal. Quando você se inscreve, meu parceiro, você ajuda demais, demais o canal a crescer. Belezinha? Se inscreveu? Acionou o sino, amassou o like? Tem que amassar o like também, hein? Então vamos tá vendo aqui e depois tem a minha opinião. Vambora. Dia 1º, aí sim ele será ou deve assinar o seu contrato com o Flamengo. O que você acha que aconteceu? Como é que você acha que isso vai lidar? E como é que você acha que o clima vai ser do Vitor Pereira aqui no Brasil? Eu acho que para ele ficou muito complicado em relação à credibilidade da palavra dele, né? Porque eu vejo esse movimento dele, e não o movimento de ir para o Flamengo, né? É o que o Praz falou, um profissional hoje, vamos tratar dos dois clubes especificamente, né? Vale para qualquer clube, mas tratamos dos dois. Um profissional qualquer que seja, sair do Corinthians e ir para o Flamengo hoje é um movimento perfeitamente compreensível. Para o torcedor do Corinthians, gera uma irritação, gera uma dor no amor próprio, um pouco de inveja, porque não está acostumado a ver o seu clube perder, qualquer que seja o profissional, para um outro clube tão grande quanto, mas na atual fotografia do futebol brasileiro é um movimento perfeitamente compreensível que não mereceria crítica alguma. Mas ele tinha dois caminhos para fazer esse movimento. O caminho mais honesto e o caminho mais sorrateiro. E ele optou pelo caminho mais sorrateiro, que levanta duas possibilidades, né? Ou o Vitor Pereira mentiu descaradamente, ou o Vitor Pereira não mentiu, mas não foi capaz de honrar sua palavra por 12 dias. Sim, por 2 semanas. Porque agora ele já está contratado, mas há 2 semanas ele já estava em franca negociação. O Marcos Braz foi lá para a Bahia, ele estava num resort com a família, o Vitor curtindo férias, o Marcos Braz foi para lá, eles conversaram, acertaram tudo, discutiram um projeto. Então, assim, na pior das hipóteses, o Vitor Pereira não foi capaz de sustentar, de honrar a palavra dele. Na pior das hipóteses, ele mostrou que ele não tem palavra. E no pior dos casos, ele mentiu descaradamente. Não tem uma terceira via, né? Então, foi de fato um movimento muito baixo por parte do Vitor Pereira ter feito as coisas como ele fez. Não trocar de clube, mas ter feito as coisas como ele fez. Porque, assim, ele poderia... a gente poderia entender, não, foi uma colocação mal feita dele que gerou uma interpretação, não foi bem isso que ele quis dizer. Mas ele está nesse discurso e ele adotou esse discurso público e interno por meses, em diferentes momentos, né? Então, assim, primeiro ele chegou a falar, olha, eu não posso, eu quero, eu gostaria de ficar, mas eu não posso. Isso não é verdade, porque se ele não pudesse, ele não ficava no país, ele podia ficar. Não ficou por algum outro motivo. Aí depois ele falou... em nota, inclusive, no seu Instagram, estou saindo única e exclusivamente por motivo de saúde. Então, por que é que 12 dias depois estava negociando com outro clube? Então, não era esse o motivo, né? Então, assim, são manifestações que colocam em dúvida, em total credibilidade, a palavra do Vitor, né? Pelo que a gente viu nessas últimas semanas, ele mostra que, infelizmente, ele não tem palavra. E eu acho que aí tem dois lados, né? Olhando pelo viés do Corinthians, o Corinthians perdeu um técnico muito bom, eu gosto da maneira que o Vitor trabalha, um trabalho promissor, sim, pela maneira que as coisas eram conduzidas, eu entendo que o 2023 do Corinthians tinha potencial para ser ainda melhor, o trabalho estava em desenvolvimento, mas, por outro lado, um cara que tem esse tipo de postura, assim, eu prefiro ter esse cara mais longe do que perto. Tá? Então, o Corinthians perde um trabalho promissor e um bom técnico, mas se afasta de um cara que não tem o tipo de postura que tem que ter, né? E, do outro lado, o Flamengo ganha um bom técnico, acho que o Flamengo ganha um técnico superior ao que tinha, eu acho o trabalho do Vitor Pereira como um todo melhor do Dorival, mas fica com o pé atrás, assim, porque, e eu me lembro, na última rodada do Campeonato Brasileiro, vazou um vídeo do Vitor Pereira reunido com os jogadores do Corinthians no vestiário, na despedida dele, e ele fala, o vídeo tá aí, o Fansport pode procurar, fala para os jogadores, nunca encontrei um grupo, é o melhor grupo que eu já trabalhei, é o melhor presidente que eu já trabalhei, é a melhor torcida que eu já vi. Se um cara é capaz de enganar como ele enganou, pessoas que ele considera tão especiais, que ele nunca viu assim, tão especiais na vida, o que esse cara não é capaz de fazer com quem ele não gosta? Então, eu acho que o Flamengo contrata um bom técnico, mas tem que ficar de olho bem aberto, porque a postura do Vitor Pereira justifica qualquer desconfiança em relação à sua palavra. Eu acho que o Zupac toca num ponto que eu queria explorar contigo, Praz, o lado de jogador de quem ele vai comandar. Porque, assim,
todo mundo está focando na revolta do Corinthians, da torcida do Corinthians. A torcida do Flamengo, a gente recebe até mensagem, vocês estão falando paulistas. Primeiro que não é todo mundo aqui que é paulista, né, Marcelo? Opa. Mas enfim, né, Praça? Tá igual. Exato. É gaúcho, é pernambucano. Isso, e muito menos corintiano, aí incluindo, inclusive, alguns paulistas. Mas Praz, o lado do Flamengo, uma movimentação dessa, a falta de palavra, de credibilidade, a palavra usada pelo Zupac, o elenco do Flamengo, isso fica para o jogador? Ou não? O jogador não se atém a isso. Estou falando do vestiário do Flamengo. Esse cara aí não sei não, hein? Fica uma pulga atrás da orelha, porque tá muito obscuro ainda. Que nem o Zupac falou, tem as duas opções. A não ser que na coletiva ele venha com uma terceira e surpreenda todo mundo. Mas as duas são bem complicadas. Aí, assim, no primeiro momento vai ficar aquela pulga atrás da orelha. No dia a dia, que isso, dependendo da gestão, da direção e do próprio Vitor, pode virar um problema. Por quê? Em determinadas situações, se a coisa não for bem gerida, alguém pode falar, mas peraí, aquilo que aconteceu lá, será que não está acontecendo comigo agora aqui? Ele está me falando isso. Aí o cara fica lá, bom, aí ele guarda. Aí acontece uma outra com o outro, que não seja uma situação ruim, mas vai ficar sempre a dúvida. E assim, numa relação dentro de um clube, a pior coisa que tem é a dúvida. É melhor até saber que o cara desconfiança, que o cara fez errado contigo, que ele não presta, do que tu ficar na dúvida. É a pior, porque tu fica na defensiva. E assim, o Zupac falou da troca do Dorival por ele, né? Eu vi muitas pessoas falando, foi um dos maiores absurdos que eu vi no futebol. Aí eu parei para escutar, mas absurdos por quê? Como é que é o fim do futebol? Porque tu valoriza a derrota. Eu falei, como assim? Porque tu demite o que ganhou e contrata o que perdeu. Isso é o fim do futebol. Aí é uma coisa assim que eu acho beira o absurdo. Acho que a pessoa não parou para pensar, racionalizar. A gente critica muito no Brasil o quê? O resultadista. Trabalhar em cima do resultado. E essa declaração é tipicamente do resultadista. Que o bom é o que ganha e ruim é o que perde. Que bom é o que é o campeão e ruim é o que foi vice. Então, assim, vai muito além da simples discussão de quem ganhou e quem perdeu. São trabalhos que têm que ser analisados. Não vou entrar no mérito de quem é melhor, mas é uma discussão muito simples. Enquanto a gente discutir futebol assim, dessa maneira simples, a gente vai achar que o Brasil perdeu a Copa do Mundo por causa do cabelo, porque o Tite dançou, porque a chuteira do cara era colorida, porque não sei o quê. E isso, cara, não tem... Pó de ouro. O pó de ouro não tem nada a ver. As coisas são muito mais profundas. Só que aí, assim é mais fácil detectar o problema, né? Do que tu pensar, do que tu analisar, do que tu rebobinar a fita e ver o que foi feito na CBF durante não sei quantos anos, como se gere o calendário do Brasil, como se gere o ambiente político da CBF. Então, é mais fácil tu botar e olhar o ouro e o cabelo pintado. Essa questão do elenco é interessante, porque... Para o Flamengo, assim, o elenco do Flamengo não é um elenco fácil de ser tocado, o ambiente do Flamengo é um ambiente de muita pressão, não é um ambiente fácil de ser tocado. A gente já viu treinadores encontrarem resistência, o Paulo Sousa foi pouco habilidoso para lidar com isso. E o Flamengo está fazendo uma troca de técnicos, sim, do ponto de vista de trabalho, eu acho o Vitor um pouco superior ao Dorival. Mas em relação ao trato com os jogadores, eles são muito diferentes. Pois é, Zupa, mas era exatamente nesse ponto que eu queria chegar, porque quando o Praz fala, eles ficam desconfiados, sim, quando você vê isso acontecendo, mas eles ficam mais desconfiados porque existiu esse problema em relação à palavra que não foi cumprida do Vitor Pereira ou porque se sabe durante a temporada 2022 como ele é um treinador de difícil trato? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que as duas coisas porque a palavra vale muito e, enfim, eu não sou ninguém para falar disso perto do Praz, mas dentro do ambiente de vestiário, quando o grupo percebe que o cara tem o papo torto, isso complica muito a situação. Os jogadores conversam entre si, você acha? E Praz? Eu não vou nem responder. Mas entre clubes, tipo, muito, corintiano muito. Com flamenguista, e como é o Vitor? Eu corto minha mão agora, eu posso cortar porque eu não jogo mais, né? Mas se quando surgiu o papo do Vitor Pereira ir pro Flamengo, 4, 5, 6, 7 jogadores já se falaram, já se falaram para saber como é, o que aconteceu. Isso acontece sempre assim. E o treinador, ele está numa posição que ele tem que tomar muitas decisões difíceis. O Paco falou, o grupo do Flamengo é um grupo vencedor, é um grupo grande, que tem peso, os jogadores. E ele tem que tomar muitas decisões difíceis. E aí, quando tu chama o jogador na tua sala, tu bota ele lá e fala, ó, eu tô te tirando ou te botando no time por causa disso, continua trabalhando, porque a tua chance vai aparecer, tu não tá saindo porque tu tá mal, tu tá saindo porque eu entendo
que pro que eu preciso hoje é melhor tal jogador. Se o cara não acreditar, E tem um ponto, difícil. Tem um ponto que me chamou a atenção. Quando o Flamengo não renova com o Dorival, quando o Dorival faz um vídeo dizendo que está fora, começa a pipocar mensagem dos principais jogadores do Flamengo, postagem dos jogadores de apoio ao Dorival Júnior. Bruno Henrique, vários caras. Com foto com o Dorival, etc. e tal. Olha o inverso. Quando o Vitor Pereira diz que vai sair do Corinthians, dá uma vasculhada nas redes sociais dos grandes jogadores do Corinthians, vê quantos postaram para o Vitor Pereira. 0. Mas são movimentos diferentes Sim, e o Vitor também. Pereira tem um Instagram em que ele bota lá, quando ele se despediu do Corinthians, verificado o Instagram, lá a carta de despedida. Hoje eu fui ver quantos jogadores do Corinthians tinham dado um simples like na postagem. Tinham 4. Um é o Pedrinho, que é um menino do Sub-17, que o Vitor levou para treinar com o time de cima. O outro é o Rafael Ramos, que é um lateral direito português. Que levou por ele. E os outros 2 são o Raul Gustavo e o Robert Renan, 2 jovens zagueiros. Mas nenhum jogador do Corinthians deu um like sequer. Porque a relação não era uma boa relação. Porque o Vitor não é um cara de perfil dele que estimula esse tipo de relação. O Dorival estimulou no Flamengo. Talvez esse é um outro traço que ele vai ter que ser habilidoso para lidar no Flamengo, além da desconfiança. Zupac, assim, isso é um problema? Não é um problema, mas dá indícios de que pode ser um problema. Isso, perfeito. Zupa, amanhã, você, com sua larga experiência de repórter de campo, setorista, a gente não antecipa muito as coletivas, mas a gente tenta, quando vai a uma coletiva importante, imaginar o que pode sair dela. E o Duílio Monteiro Alves, às 11 da manhã, vai falar. Tem uma entrevista. Sim. O que esperar amanhã, às 11 horas? Os corintianos estão esperando que ele meta o pau no Vitor Pereira. É isso que o corintiano quer. É isso. Corintiano, mas não espera outra coisa, a não sei isso. O corintiano quer sentar e ouvir o Duílio tacar o que ele tiver para falar. Ele vai falar como foi que ele conversou, o que foi que ele pediu, o que foi que ele ofereceu, o que foi que ele não ofereceu, tudo que ele prometeu, tudo que o Vitor Pereira falou, que amava, que adorava, que idolatrava a torcida do Corinthians, tudo isso o Duílio vai falar. Da história. Que é o melhor presente da história. Chamou ele de irmão, né? E depois de 15 dias ele foi falar, e 12 dias depois a gente levou essa rasteira. É isso que Mas o curioso é que o Duílio não costuma ter, ele é super calmo. Então, a gente vai ver ele em modo Marcela. Modo Marcela agora, modo né? Marcela. Eu não acho que ele vai ser deselegante. Irascível. Deselegante com o Vitor Pereira, mas eu acho que ele vai ser duro e eu acho que ele vai fazer as críticas que ele entende que tem que fazer. E se a gente observar os últimos movimentos do presidente do Corinthians, têm sido movimentos muito próximos àquilo que o torcedor espera em manifestações públicas, em vários momentos. No último deles, por exemplo, ele mandou embora o auxiliar técnico que ele já havia acabado de contratar por um único motivo, porque a rede social e os conselheiros obrigaram ele a fazer isso, por pressão da torcida. Então, eu acho que ele sabe o que se espera dele. Ele sempre espera um dia, 2 dias, algumas horas a mais. Eu acho que ele vai nessa linha, mas sem a veemência que outros dirigentes teriam, porque não é o perfil dele e ele não tem que fazer o que não é do perfil dele. Mas eu acho que ele vai em cima. Vai, Praz, fala aí. Até porque nas redes sociais o pessoal estava perguntando, e o Corinthians? E a diretoria do Corinthians que não falou nada? A diretoria do Corinthians não está interessada, não está preocupada com isso. E eu acho que isso chegou no Corinthians. Eu acho que ele estava esperando para não falar no vazio, né? Não antecipar. Fala, dá uma brecha declaração jurídica também, para ver o que o Flamengo e o Vitor se eles iam pisar na casca de banana da brecha jurídica, de anunciar antes da hora, acho que era isso. Então, assim, ele esperou o timing. Agora, eu também acho que ele não deve sair atirando, porque aí também vai dar uma sensação de marido traído, né? Mas é marido traído, Praz. Mas é marido traído. Não tem outra coisa, a esposa traída. Mas, Marcela, isso. Acabou o contrato, né? Ele errou. Vai acabar agora, dia 31. A gente já sabe que ele vai para o Corinthians antes de terminar, para o Flamengo, antes de terminar o contrato. Mas é que eu digo assim, se ele for muito... A cesta de Natal é do Corinthians. Agora, imagine se eu fosse corintiana, né? Se ele for muito enfático, muito reclamar muito, chorar muito, vai deixar o Vitor de um tamanho muito maior do que o Corinthians. E eu acho que, em termos de posicionamento como instituição, ele não pode deixar isso acontecer. Ele não pode deixar acontecer que o Corinthians está lamentando. Tem que ser firme, mas não. E ele tem que acabar a história amanhã. Tem que botar as cartas na mesa. Aconteceu isso. E se o Vitor Pereira seja feliz, tiver coragem de negar o que eu estou falando aqui na coletiva, ele que negue. Mas o que aconteceu foi isso.
Pra mim, ele tem que Essa frase, anotou. Duílio, anotou. botar as cartas na mesa. Já coloca no teu discurso. Boa. Essa lembrou uma sketch do Porta Assuntos, que é assim, um debate presidencial, em que um fala e o outro vai anotando. Essa do Prazo, o Prazo falou do Duílio, opa, gostei. Boa, vamos ver. 11 da manhã, claro, no Sport Center, você vai saber tudo, aliás, toda a programação da ESPN e do Star Plus. Aí olha os comentários da mídia paulista. Que os rubro-negros saibam que o sucesso do Flamengo foi com Jesus no comando do time. Judas é um personagem bem diferente na história. Aí tem aqui o Menon também. Cuidado, Flamengo. A palavra do VP talvez não valha um prato de tremoço. Talvez o Flamengo precise ter cuidado por contratar um dissimulado cuja palavra não vale. A qualquer hora ele pode ser seduzido por um time maior que o Flamengo. Pô, e você vê os caras da ESPN se baseando em postagem. Não, porque tal postagem não teve o like do jogador. Os caras estão se baseando em like de rede social. Às vezes nem é o atleta que mexe na rede social. Não, porque é marido traído, porque o Duílio tem que meter o pau no... Acabou o contrato, fia. Acabou o contrato, velho. Vai fazer o quê? Vai obrigar o cara a ficar no Corinthians? Porque ele mentiu. Calma, vamos ver o que o cara vai falar. Vamos ver o que o cara vai falar. Porque as pessoas não pensam, não entendem que naquele momento o que se apresentava pro Vitor Pereira era: vou encerrar o meu contrato aqui e vou cuidar da minha sogra lá em Portugal. E aí, do nada, surge uma proposta do Flamengo, quando ele já tinha dito que ia largar o Corinthians. E aí ele pensou em voltar atrás. As pessoas mudam de ideia, gente. Vocês quatro aí, nunca mudaram de ideia na vida de vocês? Com todo respeito a Marcela Rafael, respeito o Braz, respeito o Zupac, respeito aqui também o rapaz aqui. Mas parece que ninguém nunca mudou de ideia. E ele tá aí saindo do Corinthians pra treinar o Flamengo. Gente. Meu querido, dá aquela força, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, tamo juntão. Beijão, valeu, saudações rubro-negras.